tarde. Muito bem, gravação já iniciada. Como vocês sabem, então, a gente grava todas as nossas aulas, né? Então, sejam aulas de revisão ou aulas do conteúdo, porque a gente já teve, né? A gente teve aula 1, 2 e 3 e a gente teve uma aula de revisão dessas 3 primeiras aulas. Então, foram gravadas. A aula da manhã de hoje foi gravado, está disponível para vocês já ali no Classroom, tá? Na aba Atividades. A aula da tarde, a mesma coisa, depois vai ser disponibilizada ali. Os slides, da mesma forma, tá? Os slides da aula 5, sobre a amortização price, também estarão junto aos demais, né? No Classroom, para vocês terem acesso. Então, todos os materiais ficam sempre acessíveis, né, para vocês no Classroom. Os slides, os vídeos das aulas ao vivo que são gravados, e também, claro, os exercícios, né, de cada uma das aulas estão divididos por tópicos, né? Ali na barra atividades, se vocês forem ver, tem lá o tópico da aula 1, exercícios aula 1, tá lá todos os exercícios que a gente fez naquela aula, e assim por diante, todas as demais, sempre, tá? Na parte da manhã, a gente já relembrou, né, do calendário, então não vou fazer uma repetição disso, só ressaltando que nós temos o processo avaliativo, né, que é diferente do processo de aula, né? O processo de aula é o nosso conteúdo e os exercícios que a gente faz. O processo avaliativo são os avaliativos no Moodle, o trabalho, a prova, a substituição, né? Tudo com os devidos prazos, né? Conforme a gente já viu lá no vídeo do contato pedagógico, e a gente falou de manhã com mais detalhes, né, sobre cada um desses elementos. Então não vou fazer uma repetição, só lembrá-los de que temos todos esses compromissos aí, e esse calendário está disponível para vocês, né, aí no Classroom também, na aba Atividades, no tópico Calendário, tá? Esse mesmo calendário que aparece aqui na tela, e que a gente usa no início de cada uma das aulas, tem um tópico só para ele ali também. Ah, quero ver só o calendário, tá ali, né? Barra Atividades, clica em calendário, vai ver todas essas informações aqui também, tá? Então, gente, vamos começar com os sistemas de amortização. Bom, os sistemas de amortização, né, são frequentemente utilizados pelas entidades bancárias para financiamentos, empréstimos, e alguns lojistas, comércios, né, também utilizam um sistema de amortização para financiamentos, empréstimos de bens, né, como veículos, por exemplo. Tá? No sistema bancário estatal, como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, né, Banco do Brasil, usam sistemas de amortização para financiamento da casa própria, né, e algumas instituições bancárias privadas também, da mesma forma. Então, esses sistemas são largamente utilizados. São dois os sistemas mais utilizados. É o sistema Price, também conhecido como sistema francês, e o sistema SAC. Hoje a gente vê o Price. No sábado que vem, na parte da manhã, a gente vai ver o sistema SAC. Tá? Muito bem. Dito isso, nós vamos ver as definições de amortização, a constante do sistema Price e também a constante do sistema SAC. Muito embora a gente vai ter aula de SAC só na aula que vem, a gente já vê alguns detalhes importantes, porque a gente precisa diferenciar as duas já desde o início. Tá? Muito bem. Bom, então, começando pela definição da amortização. O que é uma amortização? A amortização nada mais é do que o processo de liquidação de uma dívida, ou seja, através das prestações que estão sendo pagas, né, uma parte desse valor da prestação serve para abater a dívida, né, em que nas sucessivas prestações, nos sucessivos pagamentos, o nosso saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo, até chegar o momento em que toda a dívida foi amortizada. Então, quando a gente diz que a dívida foi paga, ela foi totalmente amortizada. E em cada prestação, cada parcela de pagamento, é amortizada uma parte dessa dívida. Tá? Então, esse é o conceito de amortização, né? É o processo de extinguir, né, de terminar a dívida, né, de fazer todos os pagamentos. Tá? Então, claro, fica já estabelecido, né, e entendido de que cada vez que a gente faz um pagamento,
cada vez que a gente paga uma prestação, uma parte do valor da prestação não vai amortizar a dívida. Essa parte da prestação a gente chama de juros, que é o aluguel do dinheiro que a gente pegou emprestado do banco. O banco está cobrando juros, né? Por exemplo, fui lá no banco, peguei 10 mil reais emprestado. E vou pagar 15 prestações de R$ 1.000. Dentro de cada prestação, tem uma parte que vai abater o saldo devedor, né, que é 10 mil, e tem uma parte que vai pagar os juros para o banco, por ter pego os 10 mil reais antecipadamente. Então, paguei a parcela de 1.000. É 1.000 que vai bater do saldo devedor? Não. Parte desses R$ 1.000 é juros. Então, digamos, por exemplo, pago uma parcela de 1.000, 400 é juros que fica para o banco e 600 é o que de fato vai abatendo o saldo devedor. Tá? Então, já desde o início, vamos ter isso em mente, tá? Que as prestações, elas compõem esses dois elementos. Dentro da prestação, uma parte é juros, outra parte é amortização. Só a parte da amortização é que vai abater saldo devedor. A parte que é juros fica para o banco, é dinheiro que a gente está pagando para o banco por ter pego esse valor de financiamento emprestado. Tá? Muito bem. Dito isso, temos que a prestação, então, é uma cota de amortização e uma parcela de juros. Então, as duas coisas compõem a prestação, sempre, independente do sistema, tá? No sistema Price, a gente paga uma prestação, no sistema SAC, a gente paga uma prestação, independente do sistema, uma parte daquela prestação é amortização e vai abater a dívida. A outra parte é juros e não abate dívida nenhuma, é só pagar para o banco o aluguel do dinheiro. Tá? Diferenças entre os dois sistemas. O sistema que a gente está vendo hoje, né, que a gente vai ver hoje, é o sistema francês, Price. O sistema Price, ele tem as prestações fixas. O valor da prestação é sempre o mesmo. Tá? Em cada uma das prestações será aquele valor igualzinho em todas elas. É um empréstimo, um financiamento de 10 parcelas, todas as 10 parcelas vão ter o mesmo valor. É uma prestação, financiamento de 100 prestações, 120 prestações, todas as 100, todas as 120 serão num único valor, porque o sistema Price, as prestações são constantes. Só a prestação é constante. Nós sabemos que a prestação é composta por uma parte de amortização e uma parte de juros. Então, a prestação é a mesma, mas o tanto de amortização e o tanto de juros dentro daquela prestação pode variar ao longo do tempo. Tá? No sistema de amortização constante, o SAC, que é o que a gente vai ver com detalhes no sábado que vem, né? Porque hoje é só o Price na parte da tarde. Então, o SAC, a amortização constante, neste, as prestações não são constantes. No SAC, tá? A prestação é decrescente. No SAC, a amortização é constante. Certo? Então, claro, no sistema de amortização constante, a parcela que vai abater do saldo devedor vai ser sabida, é sempre a mesma em todos os meses. Tá? Então, a amortização, se for R$500 todos os meses, vai abater R$500 do saldo devedor até zerar a dívida. Mas o valor da prestação pode ser variável. Tá? Ela pode variar ao longo do tempo, claro, aqui nesse caso sendo decrescente, né? Ela começa num valor e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, as parcelas de juros e de prestação, né, no amortização constante é que variam. E aqui a amortização é constante. No Price, a prestação é constante. E aí no Price quem varia? Varia os juros e a amortização. Tá? Então são 3 elementos. A prestação, a amortização e os juros. No Price, a prestação é sempre constante. Varia a amortização e os juros. No sistema de amortização constante, temos também os mesmos 3 elementos. Tá? Então, no SAC, a amortização constante, a gente tem a prestação, a amortização e os juros. Quem é que é constante? E é a amortização que é constante. Então, quem é que vai variar? Os outros 2 elementos, tá? A prestação e os juros.
Muito bem, conceitos importantes. Esses elementos de conceito podem se tornar questões, né, nas nossas avaliativas, prova, substituição. Então, né, pergunto para vocês, ficou bem claro esse entendimento, gente? Do que é fixo, do que varia num sistema e no outro? Tudo certo. Legal, Sim. né? Certo. Inclusive, recomendo, né, gente? Anotem esses detalhes, né? A gente pode esquecer deles. Na apostila de vocês também tem isso que eu acabei de explicar. Tá? Então, se não vai anotar agora, pelo menos depois, né? Dá uma olhadinha na apostila e anota essas diferenças, tá? Muito bem. Sistema de amortização price, que é o sistema de prestação constante, prestação fixa. Então, vamos calcular um financiamento de 300 prestações. Eu tenho que calcular cada uma das prestações individualmente? Não. Calcula a prestação uma vez só. Porque se for 300 prestações no mesmo valor, a prestação é fixa no sistema price. Se for 30 prestações, quantas vezes calcula? Prestação, calcula uma vez só. Porque é sistema price, prestação fixa, prestação constante. Então, calculo uma vez, eu sei as 30 parcelas, né? As 30 prestações, tá? A fórmula do sistema price é R, fórmula da prestação, né? R igual ao valor do financiamento, C, dividido pelo fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período. Por que a tabela FVA? É um financiamento, né? A tabela FVA é utilizada para operações comerciais, compra, venda, aquisição, empréstimos e financiamentos. Então, quando a gente está tratando de financiamento, a tabela a ser utilizada é a FVA. Tá? Então, o valor do empréstimo dividido pelo fator da tabela vai me dar, então, o valor da prestação no sistema price. E calculo uma vez só. É 10, é 20, é 30, é 100, é 500 prestações? Sistema price, prestação fixa. Calculei uma vez, é aquele valor que vai ser pago todos os meses. Tá? Muito bem. Como a gente falou, as prestações elas são compostas, né, sempre por dois elementos. Uma parte da prestação que está sendo paga vai ser juros que vai ficar para o banco. É o aluguel do dinheiro. A gente está pagando para o banco por ter pego aquele valor todo. Então, uma parte da prestação é juros e outra parte é a amortização. A amortização, sim, é o elemento que vai abater o saldo devedor, né? O que sobrou depois que a gente pagou os juros, né, da parcela, aquilo que sobrou é a amortização, isso que vai bater, então, o saldo devedor e ao longo do tempo vai diminuindo essa dívida até que ela seja totalmente paga. Os juros, que é a parte do valor da prestação que vai ficar para o banco, os juros é dado por saldo devedor vezes a taxa do financiamento. Claro que o saldo devedor inicial é o valor tomado no momento do empréstimo. Depois do saldo devedor, né, conforme vai sendo paga as prestações, o saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo. Mas o primeiro saldo devedor é sempre o valor do empréstimo, tá? Para calcular os juros a ser pago na primeira prestação. A parte que sobra é a amortização. Então, paguei a parcela, a prestação, uma parte é juros que ficou para o banco. Outra parte é a amortização, que vai abater o saldo devedor. A amortização é, para o sistema price, a prestação menos os juros. Então, a amortização igual a prestação paga menos os juros que vai ficar para o banco. Tá? Então, são três fórmulas para o cálculo do sistema price. Prestação, dentro da prestação, os juros que vai ficar para o banco e a parte que vai abater o saldo devedor, a amortização. Tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas sobre as fórmulas? Ficou entendido, claro? Professor, o saldo devedor, então, é o valor do empréstimo que vai Isso, ali o primeiro saldo devedor é o valor do empréstimo. Ah, Tá? tá. Então, fiz agora um empréstimo, fui ali no banco, né, e fiz um empréstimo, um financiamento para comprar um carro, uma casa. Comprar um carro, fiz um empréstimo de 30 mil. Qual é o juros que vai ser cobrado quando for pagar a primeira prestação? Saldo devedor, 30 mil vezes a taxa. Bom, paguei a primeira parcela, vai
então uma parte ser juros que vai ficar para o banco. O resto que sobrou da parcela é amortização. Essa amortização vai abater o saldo devedor inicial. Era 30 mil, diminui a amortização, na próxima parcela o saldo devedor então é menor, então o saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo, a gente tem que sempre ir abatendo a parte da amortização em cada mês, tá? Tranquilo? Sim. Certo. Muito Tudo bem. certo. Valeu, Renan. Uma outra coisa importante, gente, Arthur também colocou tudo certo no chat, legal, Arthur. Outra coisa importante, gente, é que o cálculo, né, de financiamento no sistema Price, ele admite prestações pós-antecipadas, ou seja, a gente fez um financiamento, né, a gente vai pagar quando a primeira parcela? Transcorridos os primeiros 30 dias, né? Então, o primeiro mês eu pago ao final do período. Então, caracteriza-se, né, sendo uma pós-antecipada, ou seja, o pagamento é feito ao final do período. É uma pós-antecipada, o sistema de financiamento Price, tá? Então, um detalhe importante aí, uma característica importante do sistema Price. É pós-antecipado, pagamos a parcela após transcorridos os 30 dias, né? E incidente, então, os juros sobre esse primeiro momento. Muito bem, para a gente entender, então, a lógica, né, de aplicação do sistema de financiamento Price, nós vamos a um exemplo. Neste caso, pede-se calcular o valor das parcelas de juros e de amortização referente ao empréstimo no valor de R$ 8.320,20. A taxa cobrada por esse empréstimo é de 3% ao mês e vai ser liquidado, né, pago em 10 prestações. Então, além do cálculo da prestação, nós vamos precisar apurar, né, qual é o valor de juros e de amortização correspondente a cada prestação paga. As prestações nós sabemos, a gente vai calcular uma vez só e a gente vai saber quanto é que é cada uma das parcelas, né? Porque no sistema Price a prestação é fixa, mas os juros e amortização a gente vai fazer separadamente. Então, vamos começar com a prestação. A fórmula da prestação no sistema de amortização Price, a gente viu R, prestação, igual ao valor do financiamento, C, dividido pelo valor da tabela FVA. Muito bem. O empréstimo, então, é de 8.530,20, dividido pelo fator da tabela. Taxa do financiamento do empréstimo, 3%. Quantos pagamentos serão? Serão 10 prestações a serem pagas. Então, vamos olhar na tabela FVA. De novo, né? Certeza que estamos olhando a tabela FVA. Lá no cabeçalho a gente procura a taxa 3%, está lá sempre de meio em meio, tá? Meio, 1,5, 2, 2,5, 3%. Achamos ali 3%. A gente vai então até o N10. N1, 2, 3, 4, 5, 6, até achar o N10. Então, taxa 3, N10, achamos o fator, né? Essa tabela está lá naquele arquivo em PDF, disponível para vocês no Moodle e também no Classroom, né? Material para consulta de fórmulas. Então, olhando essa tabela, acha-se o fator de 8,53020. Tá? Usa todas as casas depois da vírgula sempre, o fator não se arredonda. Então, divide o valor do empréstimo pelo fator, nós vamos encontrar, então, uma prestação de R$1.000. Então, aqui uma coisa já fica clara desde o início. Se a prestação no sistema Price é fixa, serão 10 prestações de R$1.000. Então, já tenho como saber o total que eu vou pagar nesse empréstimo. Se são 10 prestações de 1.000, eu vou pagar no final desse empréstimo R$10.000, né? São 10 vezes 1.000, cada parcela é 1.000. Então, peguei emprestado 8.530,20, no final eu vou ter pago R$10.000 por ter pego esse empréstimo. Então, isso a gente já sabe, duas coisas. Sei a prestação, sei que sendo a prestação fixa, é só multiplicar o número, né, de parcelas pela prestação, eu vou saber o total desse financiamento. Muito bem. Mas, um exercício aqui para a gente praticar, né, e entender essa lógica dos juros e da amortização, o exercício pede, né,
que a gente demonstre os juros e a amortização que são pagas dentro de cada uma das 10 prestações. Bom, se a prestação é fixa, os juros e a amortização não são. Eles vão variando ao longo do tempo. Então, essa variação, essa composição, em algum momento, né, a gente vai ter mais juros, mais amortização, menos amortização. Então, os dois vão variar sempre, tá? Na price, juros e amortização variam. A única coisa fixa aqui é a prestação. Então, vamos ver como é que isso fica numa tabela, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Claro, no momento inicial, foi no banco, pediu um empréstimo, tá lá, fez a dívida, né? Contraiu a dívida. Saldo devedor inicial, 8.530,20. A partir do momento que a gente fez o financiamento, fez o empréstimo, é isso que a gente deve. É o nosso saldo devedor no primeiro dia, tá? Bom, no primeiro dia, né? Não tem amortização, não tem juros, nem prestação, né? Um sistema, o price é um sistema pós-antecipado, a gente vai pagar a primeira parcela na hora que correu o primeiro mês. Então, lá no N1, né, o primeiro mês, a gente vai pagar a primeira prestação e sabemos que todas as demais, as 10 prestações correntes, serão de 1.000. Então, é isso que a gente viu no nosso cálculo, né? Calculei a prestação uma vez só e já sei que todas as 10 prestações serão de R$1.000. Totalizando, então, R$10.000 de pagamento neste empréstimo. Muito bem. Como passou o primeiro mês e eu paguei R$1.000 de prestação, e a gente sabe que a prestação, uma parte é juros e outra parte é amortização. Os juros fica para o banco e a amortização abate a dívida, o saldo devedor. Quanto eu vou pagar de juros no primeiro mês, tendo pago 1.000 de prestação? Juros é dado pela fórmula que a gente viu. Saldo devedor vezes a taxa do financiamento. Qual é o saldo devedor no início? Não paguei nada ainda, né? Então, estou devendo todos os 8.530,20. Então, o saldo devedor inicial, 8.530,20 vezes a taxa do financiamento. A gente viu essa taxa no enunciado do exercício, né? Esse financiamento é de 3% ao mês. Então, os juros é 8.530,20 vezes 3%. Dos R$1.000, quanto vai ficar para o banco de juros? Para o banco vai ficar 255,91. Isso aqui não abate saldo devedor, não. Isso aqui é o dinheiro que fica para o banco, né? Paguei 1.000, 255,91, ficou para o banco, é dele. O que sobrar é a amortização, e a amortização é que vai abater o saldo devedor. A amortização, a gente viu a fórmula também, né? A amortização vai ser a prestação menos os juros. A prestação é de 1.000, os juros é 255,91. Então, é só fazer 1.000 menos os juros calculados. Quanto é que ficou de amortização? R$ 744,09 centavos. Este valor que sobrou é que vai abater o saldo devedor. A dívida inicial de 8.530,20 menos a amortização, 744,09, novo saldo devedor. Agora, depois de pagar a primeira parcela e abatido a amortização, a nova dívida, né, o novo saldo devedor é 7.786,11. É isso que a gente está devendo agora, né? Depois de pagar a primeira prestação, deixar uma parte para o banco em juros e descontar o que era a amortização. Muito bem. Passou-se mais 30 dias e nós temos que pagar a segunda prestação de R$1.000. Então a gente vai lá, paga os R$1.000. Quanto é que vai ser cobrado de juros, né, descontado de juros dessa parcela de R$1.000? Saldo devedor vezes taxa. Os juros é saldo devedor vezes taxa. Qual é o saldo devedor agora? 7.786,11. Qual é a taxa do financiamento? 3% ao mês. Então, saldo devedor atual vezes 3%. Quanto é que vai ficar de juros para o banco? 233,58. Então, paguei 1.000, esse valor fica para o banco. Né? É o valor do aluguel do dinheiro emprestado. Aí, o que sobrar é a amortização que vai abater o saldo devedor. O que vai sobrar? 1.000 menos 233,58. Sobra 766,42, né? A prestação menos os juros. Sobra este valor de amortização. A dívida
estava em 7.786,11. Abatendo a amortização, 766,42 fica 7.019,69. Então, a dívida estava num valor, né? Paga essa segunda parcela, vai abater uma amortização. Dívida atual, depois de paga a segunda parcela, 7.019,69. E aí segue esta mesma lógica até o final, até que a dívida seja totalmente zerada. O que vai acontecer aqui com o saldo devedor? A cada parcela paga vai abatendo um valor de amortização. Até chegar no final, foi amortizado tudo, né, e vai zerar a dívida. O saldo devedor vai ficar zero. A amortização, cada mês que a gente paga uma prestação, depois de descontado os juros, sobra um pouquinho para abater a dívida, a amortização. Então, cada mês vai ter um valor a ser amortizado. A soma de todas as amortizações dá o valor total da dívida, né? Então, a gente vai ter o valor aqui amortizado de 8.530,20. Cada mês que a gente paga uma parcela, a gente deixa um pouquinho de juros para o banco, né? E todos os juros somados vão me dar o total de juros pagos nesse empréstimo, tá? Então, essa é a nossa tabela final, né? Seguindo essa mesma lógica até chegar o zeramento da dívida. Então, cada amortização foi abatendo o saldo devedor, que no início era 8.530,20, e aí foi abatendo a amortização de cada mês, né? Até chegar no último pagamento, zera a dívida. Paguei tudo, paguei cada parcela e tudo foi amortizado. As amortizações, todas elas somadas, né? Amortizei toda a dívida. Todos os 8.530,20 foram pagos com a parte da parcela que corresponde à amortização. Só que, para ter tomado esse valor emprestado, eu paguei juros para o banco, né? E aí, então, é só somar os juros que foi pago em cada mês e eu tenho o total de juros pago ao final desse financiamento, desse empréstimo, 1.469,80. Então, temos a amortização, 8.530,20. Os juros, 1.469,80. Os dois juntos somados, dá os R$10.000, que foram as 10 prestações de 1.000 pagas. Tá? Muito bem, gente. Como é que ficou o entendimento aqui no sistema Price? Tranquilo? Deu para entender? Tudo certo. Legal. Então, a teoria, né, fica bem evidente aqui na prática agora, né? As prestações são fixas, tá aqui, né? 10 prestações de R$1.000. Os juros, eles são variáveis decrescentes. No sistema Price, os juros são variáveis decrescentes. Vejam, os juros começou em 255,91, terminou lá no último em 29,13. Então, foi variando mês a mês, né? Nunca foi o mesmo juros todos os meses e foi variando sempre a menor, ou seja, foi diminuindo ao longo do tempo. Então, os juros são variáveis decrescentes no sistema Price. Essa é uma informação importante. Pode aparecer alguma avaliativa, prova, substituição, né? O conceito dos juros no sistema Price. A mesma coisa em relação à amortização. A amortização também é variável no sistema Price. Em nenhum dos meses foi o mesmo valor de amortização. Mas a amortização foi variável crescente. Tá? Então, a amortização é variável e vai aumentando ao longo do tempo. Certo? Então, os dois elementos que compõem na prestação, os juros e a amortização, no sistema Price, os dois são variáveis, sendo que os juros é variável decrescente e a amortização é variável crescente. Tá? A Amanda colocou ali que de boa, né? Mas tem que estar... Isso, exato, Amanda. A atenção aí é um ponto que pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. Tá. Claro que o próximo sistema, né, que a gente vai ver na aula que vem, que é o saque, muda essas características, tá? No saque, as prestações serão variáveis, lá no saque. Não serão, assim, iguaizinhas que nem no Price, né? No saque, elas são todas diferentes umas das outras. Os juros no saque também são variáveis,
E no saque, quem é que é constante? É a amortização. Aí inverte a história, né? Lá no saque, aí sabemos cada uma das parcelas de amortização, elas serão sempre iguaizinhas. Então inverte a lógica lá no saque, tá? Aqui no price, não. A prestação é constante e a amortização e juros variam. Muito bem. Embora a gente esteja vendo o sistema price, desde já a gente tem que ter ciência, né, dessa diferença entre eles. Tá? Muito bem. Vamos a um próximo exercício para fixar bem, né, esse passo a passo aí dos cálculos no sistema price. Então, nosso próximo exemplo nos pede para calcular os valores das parcelas de juros, a parcela de amortização, referente às prestações, que nós não sabemos ainda, a gente tem que calcular as prestações também, de um determinado empréstimo. Esse empréstimo é no valor de R$3.000. É o nosso C, né? O valor do empréstimo. Há uma taxa mensal de 3,5%. E vai ser pago em 6 parcelas. Vamos ter 6 prestações aí, tá? Então aqui, gente, de novo, né? Vamos começar pela prestação. Ao definir a prestação, a gente já vai saber o total que vai pagar nesse financiamento, porque vão ser fixas, né, no sistema price. Então, só pegar a prestação vezes 6, a gente vai saber o total que vai pagar por ter pego 3.000 emprestado. No entanto, price, a prestação é fixa, mas, todavia, os juros e a amortização vão ser variáveis. E a gente precisa apurar, então, essa variação no sistema price, tá? Vamos lá. A aplicação da fórmula, prestação R igual o valor do financiamento dividido pelo fator da tabela. O valor do financiamento, C, é 3.000. Está ali no enunciado, né? R$3.000. Inclusive, sempre, né? É uma recomendação que a gente fique muito atento, né? Ao enunciado do exercício que a gente está fazendo, porque às vezes a nossa memória, né? Ela pode nos enganar. A gente está fazendo, fiz um exercício, fiz outro. Daqui a pouco chega um momento que eu vou fazer um determinado exercício, a minha memória está trazendo, né, valores dos exercícios anteriores. E a gente vai lá e substitui, né, o valor do empréstimo que era do exercício anterior, ou pega a taxa era do outro exercício que a gente estava fazendo. Então, sempre muita atenção, né, um foco concentrado aí na atividade que a gente está realizando. Né? Isso evita alguns erros de atenção, né? Então, R$3.000 é o valor do enunciado desse exercício, dividido pelo fator da tabela FVA. Tá? É um empréstimo, é um financiamento. Então, a tabela para empréstimos, financiamentos, aquisições, compras, vendas, é sempre a tabela FVA. Aqui a certeza que a gente tem que ter de estar olhando a tabela FVA, olhar sempre o título da tabela. E aí vamos procurar, né, as taxas. A taxa do exercício é 3,5%. Tá? Então, eu vou olhar lá de 0,5%, 1,5%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%. Achamos a taxa. Qual é o N do exercício? Qual é o número de parcelas? É 6. Então, taxa 3,5%, N6. Acho lá, então, N6 para a taxa 3,5%. O fator é 5,32855. Divide os R$3.000 pelo fator encontrado na tabela FVA. Nós vamos achar, então, uma prestação de R$563. Serão 6 prestações iguais, fixas, é o sistema price. Então, parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas serão de 563. Qual o valor total que eu vou pagar nesse financiamento? Peguei 3.000, vou pagar 6 prestações de 563. Qual é o valor final? Quem é que se arrisca a fazer esse cálculo aí e me dizer quanto é que dá no final esse financiamento? R$3.378,00. Perfeito, Renan, isso aí. Exatamente, né? É só multiplicar aí, então, 563 por 6 e vai dar esse valor que o Renan encontrou, né? Peguei 3.000 emprestado, vou pagar no final 3.378, tá? Claro, gente, aqui, se por acaso a gente olhar a tabela errada,
Se eu for lá na tabela FAC, é outro fator, já vai dar, outra prestação, vai dar tudo errado, né? Outro detalhe importante, se eu trocar a taxa, né? Se eu utilizar a taxa de um outro exercício, né? Se a minha memória, né, me dá aquela enganada ali, e eu, no exercício anterior estava usando 4, aí chega aqui e põe 4, vai dar errado também, vai dar outro fator. Então, uma coisa que a gente deve ter sempre em mente é atenção concentrada, foco no enunciado do exercício, né? Para não ter engano aí na hora de substituir os valores, ajuda muito, tá? Bom, só que o enunciado não pede só a prestação, o enunciado pede as parcelas de juros e as parcelas de amortização, que a gente sabe são variáveis, né? A amortização é variável crescente e os juros é variável decrescente. Na mesma proporção, porque as prestações serão sempre iguais, né? Então, na medida que a amortização aumenta e os juros diminuem, a prestação sempre vai fechar em 563. Tá? Esse é o princípio do price. Então, vamos ver como é que fica a tabela deste empréstimo. Então, aqui já está a tabela pronta, né? Então, o Renan já antecipou para nós as 6 parcelas de 563. Está lá embaixo, lá o total, R$ 3.378. Tá? Perfeito. Mas em cada uma das prestações que a gente pagou, né, não foi o total da prestação para abater a dívida, para abater o saldo devedor. Não, né? Uma parte foi a amortização que foi abater, a outra parte foi juros que ficou para o banco. Então, quais foram, né, esses valores? Tá? Dívida inicial, 3 mil. Paguei a primeira prestação, 563. Quanto é que eu vou pagar de juros? Saldo devedor inicial, a dívida inicial é 3 mil, né? Vezes a taxa de 3,5%, que é os juros do financiamento, que está ali no enunciado. Fica, então, dos 563, para o banco fica 105. O que sobrou, R$ 458, a prestação 563 menos os juros 105. O que sobrou, então, é a amortização. Vai amortizar 458. A dívida, então, era 3 mil, amortizou 458, ficou de dívida R$ 2.542. Paguei a segunda prestação, passou mais 30 dias, né? Estou pagando a segunda parcela, 563. Desses 563, quanto que vai ficar para o banco? 88,97, que é o saldo devedor anterior, 2.542, vezes 3,5%, dá os 88,97. Isso fica para o banco. O que sobrar é a amortização. O que sobra? 474,03. A prestação 563 menos os juros calculados. Saldo devedor anterior, 2.542, menos a amortização que ficou, né? 474,03. O saldo devedor agora é 2.067,97. Tá? Terceira prestação, paguei de novo lá 563. Quanto é que vai ser os juros que vai ficar para o banco? Saldo devedor anterior, 2.067,97 vezes 13,5%. Fica para o banco agora 72,38. O que sobrou? 490,62. A prestação menos os juros calculados, fica este valor. Saldo devedor atual vai ficar 1.577,35. É o saldo devedor anterior, menos a amortização calculada, 1.577,35, novo saldo devedor. E faz essa mesma lógica, então, até o final. Até o momento em que amortizados, né, todos os valores, nós vamos, então, chegar ao final da dívida. Tá? A amortização, amortizados todos os valores mês a mês, nós vamos chegar ao valor final da amortização. Pagas todas as parcelas, foi pago os juros mês a mês para o banco, né? Todos os meses. 378,03. Então, somado o valor da amortização mais o valor dos juros, vai dar os 3.378, que são as 6 prestações de 563. Tá? Muito bem, gente. Mudaram os valores, o número de parcelas, o valor da prestação, a taxa de juros, mas a lógica do cálculo permanece a mesma, tá? Mudou só os valores. O conceito do sistema price permanece, não muda nada, né? Então, todas as prestações são iguais.
Os juros é a variável decrescente, os juros começam mais alto e vai diminuindo ao longo do tempo. A amortização é variável crescente, ela começa num valor, depois vai amortizando valores maiores, né, até amortizar toda a dívida. Esse é o sistema price. No sistema saque, como a gente tem falado, ele é o oposto, é diferente, né? Aí quem vai ser fixo vai ser a amortização, quem vai variar no sistema saque, a prestação e os juros. Tá? A prestação vai diminuindo, os juros também ao longo do tempo no sistema saque, que é o outro sistema. Tá? Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo claro, cristalino? Sim. Legal. Sim. Professor, só uma dúvida. Sim. Na hora de montar essa tabela, tem que botar esses cálculos nas colunas? Tá. Então, algumas coisas que podem acontecer, né, nas provas, substituição que vocês possam fazer, né. Por exemplo, no sistema price, calcule a prestação. E aí a gente vai calcular a prestação, por exemplo, usando esse exercício, né, a gente acharia a prestação 563. Aí vai dar lá a alternativa. Alternativa A, 540. Alternativa B, 300. Alternativa C, 563. D, nenhuma das anteriores. Bom, aí é simples, né? Calculei a prestação, sei que é a alternativa C, 563. Outro exemplo, calcule o valor da prestação, né, indicando a sua relação com a teoria correta. A gente calcula a prestação da 563, e letra A, 563 e as prestações são variáveis. Letra B, 563 e a amortização é fixa. Letra C, 563 e a prestação é constante, fixa. Bom, seria a letra C, né? 563, a prestação é constante, fixa. Então, já vimos alguns exemplos aí só com a prestação. Mas, como o sistema price, né, os juros e a amortização é variável, eu posso ter um exercício assim. Calcule o valor da prestação no sistema price e determine qual é a parcela de juros de amortização no primeiro mês. Eu poderia ter assim, letra A, 563, taxa de juros do primeiro mês 105, taxa de amortização no primeiro mês 458. Estaria correto, né? Letra A, porque me dá a prestação, os juros e a amortização correta no primeiro mês. Certo? Então, seria um tipo de questão possível. Não vamos ter questões para montar toda a tabela, tá? Aqui nos nossas explicações, nos nossos exemplos, para vocês entenderem todo o processo, né, conseguirem verificar toda essa lógica, mas num exercício, por exemplo, a gente poderia ter isso, calcular a prestação e a parcela de juros do primeiro mês, né, e a amortização do primeiro mês. Não sei se te ajudei, era isso que tu queria saber? Sim, certinho, obrigada. Tá, legal, Amanda, obrigado pela pergunta. Então, gente, bacana a pergunta da Amanda, né? Facilita bastante o entendimento do que a gente pode encontrar, né? De questões aí na prova ou na substituição, né? Muito bem. Vamos agora a um terceiro exemplo do sistema price. Nesse exemplo agora, pede para calcular no sistema price os valores da prestação, o R, e de novo, né? A parcela de juros e de amortização. Aqui está dizendo a parcela de juros e amortização, não está dizendo que é a parcela de juros do primeiro mês, né, nem da amortização do primeiro mês. Poderia ser, né, no exemplo que a gente deu antes, mas aqui a gente vai ver toda a tabela para entender todo o raciocínio, né. Referentes ao empréstimo no valor de 8.250, vai ser pago em 4 prestações, com juros de 5% ao mês. Então, de cara aqui a gente já sabe, né, que vai fazer o cálculo do R uma vez só, e aí sim, né, a construção aí da tabela para diferentes prestações e parcelas, tá? Então vamos lá. Cálculo da prestação no sistema price, o valor do empréstimo C dividido pelo fator da tabela FVA. 8.250 dividido pelo fator da tabela FA para a taxa de 5% e o N4. A certeza que estamos olhando a tabela FVA. No cabeçalho, procura a taxa,
tá lá, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5%. Achei a taxa e vou até o N4, né? N1, 2, 3, 4, achei lá, taxa 5, N4. Fator 3,54595. Atenção, de novo, né? Não se arredonda a fator, né? Usa todas as casas depois da vírgula. Divide o valor do financiamento pelo fator. Então, nós encontramos aqui prestações de R$ 2.326,60. Vão ser 4 prestações fixas iguais neste mesmo valor, porque se trata do sistema price, prestação fixa. Tá? Querendo saber quanto que eu vou pagar no final, é só multiplicar o número de parcelas, né, pelo valor da prestação e vai dar o total pago, né, por ter pego 8.250 de empréstimo, certo? Vamos à tabela. Então, 4 parcelas de 2.326,60 vai dar um total, né, pago de 9.306,40. Então, pegou emprestado, saldo devedor inicial, 8.250. Pagou tudo. No final, pagou, então, 9.306,40. Tá? As prestações são fixas, sistema price. Sendo fixa a prestação, no sistema price, os juros e a amortização é variável. Então, sempre tem uma parte de juros que vai ficar para o banco e uma parte de amortização que, de fato, vai abater a dívida. Tá? Então, vamos fazer esse racional de novo aí para fixar na nossa memória, né, esse passo a passo do cálculo. Paguei a primeira prestação. Quanto é que vai ficar de juros para o banco? Saldo devedor vezes taxa. Saldo devedor inicial, 8.250, vezes a taxa desse financiamento, esse empréstimo, 5%. Então, desse valor pago de prestação, 412,50 é juros que vai ficar para o banco. O que sobrar, depois do banco ter tomado essa parte de juros, é 1.914,10. Ou seja, a prestação 2.326,60 menos os juros que ficou para o banco, sobrou para amortizar a dívida, para abater a dívida, 1.914,10. Dívida inicial, 8.250 menos a amortização, fica então a dívida agora em 6.335,90. Passou mais 30 dias, paguei a segunda prestação, 2.326,60. Quanto vai ficar de juros para o banco desse valor de prestação pago? Fica para o banco 316,80, que é o saldo devedor anterior, né, vezes os 5% da taxa de juros do empréstimo, dá os 316,80. Então, depois do banco tirar esse valor, né, do valor da prestação, sobra 2.009,80. Esse 2.009,80 é que vai abater o saldo devedor, né? O valor da prestação menos os juros é o valor que sobra. Então, tínhamos em saldo devedor 6.335,90 menos os 2.009,80, fica um saldo devedor de 4.326,10. Esse é o valor da dívida atual. Passou-se mais 30 dias, paguei a terceira prestação, 2.326,60. Desse valor da prestação que eu paguei, quanto é que vai ficar de juros para o banco? Vai ficar 216,31. É o saldo devedor anterior, né? 4.326,10 vezes os juros de 5%, a taxa de juros. Fica para o banco, então, esse valor, 216,31. O que sobrar, 2.110,29, é o que vai abater o saldo devedor. Por que ficou 2.010,29? Prestação, menos os juros que ficou para o banco, sobrou 2.110,29. Tínhamos o saldo devedor anterior, 4.326,10, menos 2.110,29, ficou de saldo devedor 2.215,81. E assim por diante, até o final, né? Até zerar toda a dívida, abater a amortização dos próximos meses, né? Vai zerar a dívida. A amortização, né, somada à amortização de cada mês, dá o total da dívida inicial, 8.250. Os juros que foram pagos mês a mês, né, somados, dá um total de juros pagos de 1.056,40. Então, o valor amortizado, que era a dívida inicial, mais os juros que ficou para o banco, deu os 9.306,40, né, que é o valor correspondente às 4 parcelas pagas de 2.326,60.
Agora, nunca mais a gente vai olhar um empréstimo, um financiamento do mesmo jeito, né? Verdade. Mudou a perspectiva, né? O ideal, né? O bom, o sonho da gente quando paga um financiamento é, pô, tô pagando essa prestação toda aqui, né? Isso aqui tudo vai abater o meu saldo devedor. Não é bem assim, né? Uma parte é juros que fica para o banco, só o que sobra, a amortização, é que abate o saldo devedor. Infelizmente, né? Temos essa questão dos juros aí que nos deixa triste. Mas em algum momento, pagas as prestações, né? A dívida vai ser zerada, né? Lá no final, acaba a dívida, tá? Então, esse é o nosso sistema price. Todo mundo tranquilo? Surgiu alguma dúvida nova, alguma pergunta? Tudo certo. Legal, tranquilo. Arthur colocou sem dúvidas ali no chat. A Amanda também colocou tudo tranquilo. A Patrícia também colocou tranquilo. Muito bem. Certo. Vamos ao próximo exemplo, gente. Nesse exemplo aqui, é um exemplo de questão bem comum, né? Aquele primeiro exemplo que eu falei, que pode ser para calcular só a prestação, tá? Não vai pedir valores referentes às parcelas de juros, nem de amortização. Então, pode ser uma questão bem simples, né? Marque a alternativa correta, letra A, B, C e D, com o valor, só o valor da prestação. Aqui no caso aqui desse exercício, o valor da prestação é, depois do cálculo, 3.703,31. Então, a gente pode ter lá as alternativas com o valor das prestações, né? Então, o exercício pede, utilizando o sistema PRICE, calcule o valor da prestação referente ao empréstimo no valor de 18.500, vai ser pago em 6 prestações com juros de 5,5% ao mês. Aplica diretamente a fórmula, precisa só da prestação, o que está pedindo ali, né? Então, R, 18.500, dividido pelo fator da tabela FVA, taxa 5,5 N6, então, certeza que está olhando a tabela FVA, acha lá no cabeçalho, né, de 0,5%, 5,5%, achou 5,5%, vai até o N6, acha o fator é 4,99553, divide o valor do empréstimo pelo fator, chegamos àquela prestação, né, 3.703,31. Tá? E aí o exercício pode ser bem simples assim, né? Alternativa A, B, C e D, valores diferentes colocados ali, para a gente achar qual é o valor correto da prestação. Uma segunda variação, relembrando, né, o que a gente disse antes, uma segunda variação pode ser, encontre o valor da prestação relacionado à teoria do sistema que se aplica. Bom, alternativa A, o valor, por exemplo, R$ 2.500 e o valor das prestações são constantes. O conceito está certo, né? As prestações são constantes no price, mas o valor está incorreto. Letra B, R$ 3.703,31 e o valor das prestações são variáveis. Aí o valor está correto, mas o conceito está errado, né? Porque a prestação não é variável no price. E letra C, R$ 3.703,31 e o valor das prestações são fixos, constantes. Aí vai estar certa a alternativa. Então, é um exemplo de questão que vocês podem encontrar tranquilamente, né? Muito bem. Próximo exemplo. Esse é o mesmo, né? Próximo exemplo. Bruno assumiu uma dívida de um empréstimo no sistema Price, no valor de 5.835, numa taxa de 2,5% ao mês, vai liquidar em 6 prestações, né? Pede o valor das parcelas do empréstimo, ou seja, a prestação, tá? São 6 prestações, e a gente vai calcular uma vez só, né? E a gente sabe o valor das 6 prestações, tá? Então, tá aqui o exemplo e o cálculo. O valor no enunciado do empréstimo é R$ 5.835, dividido pelo fator da tabela FVA, taxa 2,5 N6,
certeza que é FVA, procuro 2,5 na taxa, procuro 6 no N, acho o fator 5,50813. Divide o financiamento, o valor emprestado pelo fator, prestação 1.059,34. Muito bem. Um exemplo de alternativas que vocês podem encontrar também, tá? Pede aqui o valor da prestação, mas poderia pedir também o valor total do financiamento. Então, poderia ter uma alternativa assim, né? Então, o valor da prestação é 1.059,34 e o valor total do financiamento aí dá o valor correto, né? Seriam as 6 prestações, 6 vezes 1.059,34 para achar o valor total, né? E aí a alternativa pode me dar o valor da prestação e o valor total do financiamento. Seria um exemplo, tá? Ou então, não só o conceito a respeito do price, do tipo, a prestação é 1.059,34 e as prestações são fixas, que é o conceito dele, né? Poderia ter, por exemplo, a prestação é 1.059,34, as prestações são fixas e os juros são variáveis decrescentes. Aí estaria certo. Ou então, 1.059,34, as prestações são fixas e os juros são variáveis, crescentes. Bom, aí estaria incorreto. O cálculo da prestação está certo. Dizendo que os juros é variável, está certo, mas está dizendo que os juros é variável crescente. Os juros não são variável crescente no price, é decrescente. Conforme a gente viu nas tabelas de cálculo, cada mês que passa os juros vai diminuindo, né, ao longo do tempo e não crescendo. Então são variações aí de alternativas, né, aliando o cálculo ao conceito do sistema que está sendo calculado, tá? Isso pode acontecer, pode aparecer na prova, na substituição, numa avaliativa. Então fiquem muito atentos ao conceito também, tá? Não é só o cálculo. O cálculo é relativamente simples, né? Vocês já estão bem acostumados com a tabela para achar o fator. Aqui o cálculo é só uma divisão, né? É o financiamento dividido pelo fator, é bem simples, né? E a gente acha a prestação. Mas tem o conceito, né? Que a gente precisa estar atento aí e guiar as nossas respostas, o nosso racional, né? A partir do conceito do sistema, tá? Nunca esqueçam, price, prestação constante. No price, os juros é variável decrescente. No price, a amortização é variável crescente, tá? Muito bem, gente. Fechou aí nosso sistema price, tá? Nós vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo, chamada, e depois da chamada, exercícios, tá? Exercícios específicos sobre o sistema price, com os cálculos para vocês fazerem sobre o sistema price. Mas lembrem, já desde o início da aula de hoje, a gente teve a comparação, né, entre o conceito do price e do saque. Então, em termos de cálculo, nos nossos exercícios, a gente vai ter cálculo do price. Mas em termos de conceitos, a gente pode ter já o conceito do saque também no meio dos nossos exercícios de hoje. Tá? O conceito de que o saque é um outro método, em que lá nesse outro método, saque, por exemplo, a amortização é que é constante, né? Os juros e a prestação trabalham de outra forma, como a gente falou ali durante a nossa aula. Então, fiquem muito atentos, porque é importante isso nos exercícios, a gente praticar essa atenção, esse foco, né, em relação ao conteúdo e os conceitos, para a gente ter um bom sucesso, né, e sair muito bem nas nossas avaliativas, prova, trabalho, né, e sair todo mundo com uma nota bem bacana em nossa disciplina de matemática, tá? Podemos ir para o intervalo, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer? Não, só pode demorar. Tudo certo. Tranquilo, legal. Então, intervalinho para tirar o sono, né? Esse é o horário que dá o sono, né? Depois do almoço, é 1 hora e um pouquinho, já começa a bater o sono. Então, é a hora estratégica, né? Da gente parar e tomar um café, de preferência sem açúcar, né? Que aí tira o sono mesmo, tá? Então, 2h10, 2h25, a gente retorna do nosso intervalo, sempre relembrando a importância aí de vocês, sempre que puderem, né, não desconectar durante o intervalo, para voltar já para fazer a chamada, né,
sem perda de conexão, porque daqui a pouco já passou o nome, né, na chamada. Aí sempre gera um pouquinho de atraso aí durante a chamada se a gente entra depois dela, né? Pode ficar com falta, inclusive, né? Então, muita atenção. Aí depois da chamada, os nossos exercícios. Alguém falou? Alguém pediu a palavra? Eu só queria avisar que a minha internet está muito instável. Eu quase nem acompanhei agora da tarde ficar entrando e saindo. Caso caia, eu vou deixar conectado, mas se cair, que eu não responder. Tá, aí depois tu volta. Tá, aí depois na volta, se acontecer, tu avisa, tá, Priscila? Semana passada caiu, eu só consegui ir resolvendo os exercícios na parte da tarde. Certo. Aí, claro, né, quando a conexão cai, assim, acontece isso, é importante depois assistir a gravação, né, Priscila? Sim. Para pegar bem aí a explicação, tá? Tá bom. Mas obrigado por avisar aí. Obrigada, senhor. Tá, gente? Então, um intervalinho aí, vamos tomar um café, tirar esse sono do corpo, né? E 14h25 a gente volta, então. Até daqui a pouquinho.